Amém. Pai do Senhor a todos. Então vamos começar aqui a nossa palavra. Vamos abrir ali em Jeremias 33, 3. Amém? Que a palavra do Senhor diz: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, meus irmãos, estou aqui mais uma vez, para falar da palavra do Senhor. Amém? Pai amado, Senhor Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa vez, Senhor, estar aqui, Pai, em tua casa, Pai. Falando, Senhor, da tua palavra, Pai. Pai, que não seja de mim, Pai, mas sim, Pai, do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que cada um, Senhor, que está aqui, Pai, nesta noite, Pai, venha, Senhor, a receber, Pai, a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, tirando, Pai, todo roubador, Senhor, de semente, Pai. Que esta semente, Senhor, venha, Senhor, a multiplicar, Senhor. Uns vai dar 30, Senhor, outros 60 e outros, Pai, 100 por um, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, o tema hoje da nossa palavra: quem ora, quem clama, vê milagre. Amém? Então, aqui, como eu disse, aqui em Jeremias 33, 3, que fala: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Esta aqui foi uma palavra dada a Jeremias pelo Senhor, aonde Jeremias estava encarcerado, e ele ali no pátio ali do rei, e ele sem saber por que ele estava ali, porque tinha prendido ele, porque estava acontecendo isso, fazendo muitas perguntas ao Senhor. Aonde o Senhor então falou este versículo para ele: Jeremias, acalma o teu coração, apenas clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Talvez hoje também nós estamos assim, com o coração angustiado, mas o Senhor está falando para cada uma de nós que é só clamar a Ele, aquele que tudo pode, aquele que é o dono de tudo e de todas as coisas. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Esse é o grandioso Deus. É isso que o Senhor está falando. Que nós não venhamos a preocupar, apenas descansar, apenas aclamar, apenas a pedir àquele que pode resolver o nosso problema, a nossa causa. Esse é o Deus que nós temos que clamar, porque muitas das vezes nós clama um, clama outro, e deixamos o Senhor em último caso. Mas Ele está falando, assim como Ele falou para Jeremias, Ele está falando para cada um de nós, aqui nesta noite. E sabe por quê, meus irmãos, que Bartimeu, ele recebeu o milagre dele naquele dia? Porque ele clamou. Ele clamou àquele que tudo pode, aquele que ele estava ali à beira do caminho. Ele era um mendigo e ele estava ali à beira do caminho, mas quando ele viu o Senhor Jesus passando ali, naquele lugar, ele se levantou e falou: é agora. Eu não quero mais viver desse jeito, mendigando todos os dias o pão. Não, eu não quero mais isso. Aonde ali Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aonde ele chamou a atenção do Senhor Jesus, mesmo ali as pessoas falaram: cala a boca, seu cego, não incomode o mestre. Ele não se importou com isso, mas ele clamava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele chamou a atenção do Senhor. O Senhor, ele parou. O Senhor, ele olhou. E o Senhor mandou chamá-lo. E quando mandou chamar ali Bartimeu,
Bartimeu foi logo jogando a tua capa para trás, porque aquela capa era recebida pelo governo, aonde falava que ele era um mendigo. Não precisava nem dele pedir, só aquela capa falava que ele necessitava de algo. As pessoas davam oferta, as pessoas davam um prato de comida, mas ele não queria mais isso. Foi aonde ali Bartimeu correu ali ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabia o que ele necessitava. Mas o Senhor então perguntou ali para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E ali Bartimeu falou para Jesus: que eu tenha vista. Imediatamente ele foi curado. Sabe por quê? Porque ele clamou. Ele não se importou com as pessoas, com a multidão que estava ao seu derredor. Ele clamou àquele que tudo pode, aquele que pode resolver todas as causas, aquele que não tem impossível, aquele que diz ali em Lucas 1,37 que Deus é o Deus do impossível. Foi para esse que Bartimeu clamou. E é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, esperando o clamor de cada um de nós. Amém? Quantas vezes, meus irmãos, vocês já ouviram ou disse: agora só me resta orar? Como se a oração fosse a última opção. Mas sabe por que nós falamos isso? Porque nós temos esquecido que a oração é uma arma poderosa, que o nosso Deus, o nosso Jesus, ali quando os discípulos estavam ali, falou o Senhor: mestre, nos ensina a orar. E o Senhor os ensinou. É esse mesmo Deus, é esta mesma chave que o Senhor tem para cada um de nós. Só basta cada um de nós tomar posse desta chave que o Senhor já deu. E outra chave poderosa que o Senhor nos deu, fica ali em João 14, 13 e 14, aonde fala que Jesus tem poder. Jesus é o Todo-Poderoso, aonde Ele nos deixou esta grande chave que fala: tudo que me pedirdes em o meu nome eu farei, para que o nome do meu Pai seja glorificado. E aqui no 14 ele ainda reforça: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, se nós pedirmos a Ele, Ele fará, para que o nome do Pai seja glorificado. Não é a mim, não é a Dona Maria que vai atender o seu pedido. É o Todo-Poderoso, é a Ele que nós temos que pedir. E Ele deixou essa chave para nós, mas nós não estamos usando. Essa chave está enferrujando. Nós estamos clamando a um, a outro, mas nós não estamos pedindo aquele que pode resolver todas as causas. E a outra chave que o nosso Deus deu para nós, fica ali em Mateus 16, 19, onde Jesus disse para Pedro: eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu, e tudo que desligar no céu será desligado aqui na terra. Sabe, meus irmãos, isso fala de oração. E o Senhor ainda disse mais para Pedro. Ele disse: Pedro, falou para Pedro que ele era pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. Então o Senhor também está falando para cada um de nós. E nós somos pedra, e Ele quer edificar a tua igreja sobre nós. Mas para isso nós temos que estar, como é ligar aqui na terra, será ligado no céu. É através da oração, é através do poder da oração, que é uma arma poderosa. E cada um de nós é pedra, e o Senhor, Ele quer edificar a tua igreja sobre cada um de nós. Mas para isso nós temos que abrir a nossa boca, para isso nós temos que buscar ao Senhor, para isso nós temos que clamar o Todo-Poderoso, aquele que pode
pode mudar a nossa história, mudar a circunstância, mudar a situação. Sabe, meus irmãos, aquele mesmo milagre que o Senhor fez no passado, de Bartimeu, tantos outros que Jesus fez, Ele é o mesmo. Lá em Hebreus 13, 8 diz que Ele, Jesus Cristo, é o mesmo de hoje, Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo eternamente. Ele não muda, Ele é o mesmo. E aqueles mesmos milagres, as pessoas falam assim, não, aqueles milagres eram só ali no passado, hoje não faz. Faz sim, faz sim. Só basta você abrir a tua boca, só basta você clamar a Ele, que Ele está de braços abertos. Ele quer estender as tuas mãos poderosas sobre cada um de nós. Mas muitas das vezes nós limitamos o poder de Deus. Mas que nesta noite nós venhamos a aprender. Não é clamar para o vizinho, para um, para outro e deixar o Senhor por último. Orar por último, como se a oração fosse o último caso. É o que resta, agora eu vou orar. Não, o Senhor tem que estar em primeiro, a oração tem que ser a primeira coisa em nossa vida. E aqui também, lá em Mateus 7,7, a palavra do Senhor diz: lá em Mateus 7,7 fala: pede e dá-se-vos-ás, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-ás. O Senhor, Ele quer abrir a porta. O Senhor está dizendo para nós, se nós pedir, Ele vai dar. Se nós o buscar, nós o encontraremos. Se nós bater, a porta vai ser aberta. Mas para isso nós temos que orar, para isso nós temos que clamar, a bater na porta certa. O Senhor, Ele está de braços abertos para cada um de nós. Então que nós venhamos a tomar posse, a abrir o coração para o Senhor Jesus. Eu tenho uma amiga que quando alguma coisa falta na casa dela, algum mantimento, algum arroz, que ela vai usar o último, ela fala: ó Deus, é o último, é meu último arroz. E ali ela aprendeu esta chave. Ela não pede para o marido, não. Ela pede é para Deus. E ali passa um pouco, ela não recebe só um arroz, não. Ela recebe uma cesta, ela recebe um frango. Sabe por quê? Porque ela pediu aquele que tudo pode. É Ele que é todo poderoso. Ela pediu ao Senhor. Ela aprendeu esta chave, ela usa. Senhor, é o meu último café. E ali o Senhor oferta na vida dela. As portas se abrem de onde ela menos espera. O Senhor a surpreende. Não só com café, não só com arroz. Com coisas maiores que ela nem pediu. É isso que nós temos que fazer também. E aqui também, minhas irmãs, meus irmãos, tem também a oração de muito poder. Sabe quando Pedro chegou ali, lá em Atos 9:40, que Pedro chegou ali em Lida, aonde havia uma mulher que já estava morta, já ali as pranteeiras já estavam todas chorando, as mulheres chorando, o povo tudo chorando pela vida daquela mulher, aonde Pedro chegou ali no quarto, que ela já estava falecida. Pedro então falou para que aquelas pessoas saíssem do quarto. E ele ajoelhou e orou. E disse para aquela mulher. Tabita, levanta. E aquela mulher, ela levantou, sentou na cama e olhou para Pedro. Sabe o que é isso, minhas irmãos e irmãs? Isso é o poder da oração. Isso fala de intimidade com Deus. Isso fala, o Senhor então ali fez um milagre. E sabe por que Pedro falou para aquele povo sair do quarto? Porque para não haver nenhum espírito de incredulidade naquele lugar, que impedisse o milagre que o Senhor fez naquele lugar. E
que nós venhamos a tomar posse também. O Senhor, Ele também quer usar cada um de nós, porque Ele disse que Ele iria, mas que se nós crêssemos, coisas maiores nós também faríamos. E Ele disse ali também em João 8:37, se nós crermos, se crermos do Senhor, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do teu ventre. Isso fala de intimidade, isso fala de oração, isso fala de buscar o Senhor, isso fala de buscar a Ele em todo o tempo. É por isso que Pedro estava cheio do poder, cheio da intimidade. Mas não foi Pedro, não. Foi o Senhor, foi o grande poderoso. É Ele que faz esse milagre. Nós só somos o canal para Deus nos usar. E aqui também, meus irmãos, antes disso, Pedro também foi usado pelo Senhor. Enéas ali, em Atos 9:32, já estava paralítico há 8 anos em cima de uma cama. Aonde ali, Pedro chegou e disse para Enéas, receba a saúde em nome de Jesus o Nazareno. Imediatamente aquele homem se levantou, se pôs de pé e foi curado imediatamente. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, que nós venhamos a ser instrumento na mão dEle, nós venhamos a ser instrumento de cura, instrumento de restauração. Mas por que às vezes nós não estamos sendo usados? Porque nós temos limitado o poder de Deus. Nós estamos fazendo da oração, da intimidade, pouco caso. Nós só vamos aos pés do Senhor na hora da necessidade. Não, é em todo o tempo. Assim como diz lá em Efésios, com as armaduras do Senhor, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecer, meus irmãos, é isso, é buscar, é ter intimidade, é conhecê-lo. E aqui também, meus irmãos, nós temos, em Atos 3, conta a história de um homem coxo, desde o ventre da mãe dele, ele era coxo, ele era paralítico. E ali, na 9ª hora, João e Pedro estavam indo orar no templo. E aquele homem todos os dias estava ali na porta de Formosa, pedindo esmola, sentado, pedindo para todos que entravam lá. Ele estendia a mão, querendo uma esmola, todos os dias. E ali, Pedro, então, Pedro e João foi e falou para aquele homem, olha para nós. Olha para nós, aquele homem olhou para eles todo alegrinho, esperando uma oferta. E eles então falaram para ele, Pedro disse ali para aquele homem, Pedro então ali falou para aquele homem ali, que ele não tinha prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aquele homem ali foi curado e imediatamente. Pedro disse que ele não tinha prata nem ouro, que era o que aquele homem estava querendo. Mas o que eu tenho eu te dou. Receba a cura em nome de Jesus o Nazareno. E aquele homem imediatamente ele foi curado. Ele levantou, começou a pular, começou a glorificar. Vocês lerem mais, vocês vão ver que ali as pessoas então ficaram atrás ali de João e de Pedro, achando que era eles, mas não foi. Foi o Senhor, foi Deus, foi o Deus de Israel. É o teu Deus, é Ele que faz essas maravilhas. E Ele quer te usar nesta noite. Dê espaço para o Senhor fazer isso, te usar como instrumento dEle. Amém? E nós também temos, minhas irmãs,
né, nós mulheres do grupo de oração, nós temos a oração de intercessão, que fala ali em Efésios 3:14. Vamos abrir, irmãos, nossa palavra? Que fala da oração de Paulo. Que Paulo disse: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos que sejais a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui no 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse gloria na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém, minhas irmãs, meus irmãos? Então aqui conta a oração de Paulo. Paulo, ele estava preso, ele estava encarcerado, mas ele escreveu para o povo aqui de Efésios, que o povo, por isso que ele disse: por esta causa eu me ponho de joelho, porque aquele povo, eles não estavam mais buscando ao Senhor, eles não estavam mais enraizados no Senhor, eles estavam buscando a outros deuses, em outras coisas, em outras doutrinas. E ali Paulo, mesmo preso, ele escreveu essa carta para aquele povo, que aquele povo se voltasse para o Senhor, que aquele povo voltasse a ler as palavras, a ler a escritura do Senhor, para que eles viessem a enraizar. Por isso aqui que Paulo disse: por esta causa eu me ponho em joelho. Sabe por quê? Porque os judeus, ele orava em pé e fitando no céu. Ele só colocava de joelho quando era uma causa urgente, quando eles era uma causa, eles queriam uma causa rápida, uma resposta rápida, e ele se colocava de joelho. Por isso é que Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelho, para que aquele povo voltasse para Deus, que aquele povo, quando voltasse para o Senhor, Paulo está dizendo que a glória, eles iam ser cheios da glória, eles iam ser cheios, pleno no Senhor. Mas para isso eles tinham que deixar outros deuses e buscar somente o Senhor, ser fiel ao Senhor, que aquele povo não estava sendo. Aquele povo estava voltando para outros deuses. E Paulo então se pôs de joelho para aquele povo, intercedeu para aquele povo, para que aquele povo fosse enraizado na palavra. Assim como o seu Beija disse aqui na abertura, que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. É isso que nós temos que fazer, para que nós venhamos a ser cheios da glória, para que a plenitude do Senhor venha derramar na minha e na tua vida. Mas para isso nós temos que ser fiel com Ele. E aqui Paulo também disse que, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E esse é o Deus. Nós pedimos algo pequeno e o Senhor, Ele derrama chuva de bênção em nossa vida. Mas para isso nós temos que estar alinhados com Ele. E essa palavra aqui me lembrou de ontem mesmo. Deus fez um milagre, uma oração que eu fiz em pensamento.
estava dentro do ônibus e uma moça entrou ali, ela estava com uma apostila de costureira, corte e costura, bem grande. Não sei se vocês já viram, é bem grande. Então ela estava com dificuldade para segurar a apostila e segurar no varão ali do ônibus. Eu fui pedir para segurar aquela apostila dela, que eu estava sentada. E ali, olhando ali a apostila, eu vi as tesouras, uma máquina, né, tecidos. E eu só pensei, falei, ô Senhor, se eu comprasse uma máquina, se eu conseguisse comprar uma máquina, eu ia fazer N coisas. E uma hora depois, aquela máquina dos meus sonhos estava na minha frente. Isso é poder de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. E ali, quando as irmãs, uma vai rifar isso, aquilo, e Deus ali falando comigo, Eliene, a máquina está na sua frente. Você vai deixar passar essa oportunidade? E a máquina está lá na minha casa, para a honra e glória do todo Senhor. Eu pedi, uma hora depois estava ali o meu milagre, o meu sonho. Amém, irmãs? Irmãos também. Amém. Amém. Amém? Então aqui também uma oração de intercessão. Nós temos lá em Gênesis 18, 23, 33. Que conta para nós ali de Abraão. Ele intercede ali quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. E ali Abraão intercede pela vida de Ló. E ali Deus, ele poupa a vida de Ló e da sua família. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Abraão intercedeu. Abraão orou pela vida dele. E Deus poupou a vida de Ló. Então, a oração de intercessão tem poder. Tem poder. Amém? E aqui também, meus irmãos, ali, a palavra nos conta também de Ezequiel, né, o profeta que estava ali, que o Senhor levou ele ali naquele vale de ossos secos, aonde estava tudo seco, um exército todinho ali, tudo seco, esturricado. E Deus falou ali para Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos secos. E ali, através do clamor de Ezequiel, através da oração, tudo aqueles ossos que estavam secos ali, uma perna para um lado, a cabeça para o outro, se juntaram. Ali teve vida, o sopro de Deus foi derramado ali naquele lugar. E aquele exército ali de homens de guerra, foi levantado ali, porque Ezequiel começou a profetizar a vida de Deus naquele vale de ossos secos. E que o Senhor também nesta noite venha sobre nós com um sopro de vida, para que nós venhamos a ser despertados, para que nós venhamos a ser cheios do poder do Senhor, cheio de vida, cheio do Espírito Santo. Amém? E aqui também, vamos abrir a nossa palavra lá em Tiago 5. Cinco, 17 e 18. Que fala: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Então, isso aqui, né, é uma história que todos conhecem. Aonde, por que será que Elias pediu ali que aquela terra ficasse seca, que não caísse nem orvalho ali naquele lugar? Sabe por quê, meus irmãos? Porque
aquele povo ali, né? Nesta época que o rei era Acabe, a esposa dele era Jezabel. Aonde Jezabel, se juntando com Acabe, ela trouxe outros deuses. Ela trouxe ali os profetas de Baal. Aonde ela era de Tiro, a pátria dela era ali de Tiro. E ali naquele lugar tinha um Deus chamado Melgate. Esse Deus deles lá falava que era o Deus da fertilidade. Aonde aquele povo ali, influenciado por Acabe, estava esquecendo do Deus de Israel. Então eles começaram ali achando que aquela produtividade, que a chuva, eles achavam ali que as colheitas, a abundante colheita, que era esse Deus Melgate. Aonde ali o profeta Elias chegou e falou: não é nada disso. Esse Deus aí não faz nada. Quem faz é o Deus de Israel. E esse povo lá, ele estava infiel com Deus. E ali Elias então orou a Deus que o Senhor não mandasse 3 anos e meio ali, não mandasse chuva e nem orvalho caísse ali naquela terra. Foi aonde esse povo, eles viram que esse Deus não fazia nada. Eles viram, começou a todo mundo a ficar ali na sequidão, a terra a rachar de tão seca. Não tinha fruto, não tinha alimento, o povo começou a passar fome. Foi aonde esse povo falou: esse Deus é mesmo, ele não tem poder nenhum. E aquele povo então falou para Elias, depois de 3 anos e meio, Elias ora de novo para o Deus de Israel. Agora nós estamos crendo que é Ele que é todo poderoso, Ele é que muda a história, Ele é que faz. E ali aquele povo ali voltaram novamente para o Senhor. E ali, meus irmãos e irmãs, ali as águas, a chuva molhou aquele lugar, aquela nação ali. E ali o povo correram, começaram a plantar. E logo eles colheram abundante. A colheita foi grande. E aquele povo começou a glorificar o Deus de Israel. Esse é que é o Deus Todo-Poderoso. E sabe por quê? A palavra diz aqui que Elias era humano, que nem nós, pessoas igual a nós. Mas sabe por quê que Deus concebeu? Porque a oração dele, ele tinha intimidade com ele. Essa é a diferença. Ele pediu com fé, ele orou fervorosamente e as águas cessou. E quando tudo estava seco, aí aquele povo voltou para o Senhor, porque ele viu que aquele Deus não fazia nada, não tinha fertilidade para nada, estava tudo seco, tudo destruído, e eles voltaram para o Senhor. Amém? E aqui também, meus irmãos, nós temos aqui a oração de cura. Aqui na nossa palavra, lá em 1 Samuel 1, 9, 10, conta a história de Ana. Ana era esposa, né, de Eucana. Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina estava ali, todo ano tinha um filho, e Ana não. E Ana, então, ali foi para o templo orar. Ali, Ana orava com lágrimas, com amargura de espírito, pedindo um filho a Deus. Aonde ele ia ali, vendo ela ali, quieta ali, só ali, ele achou que ela estava bêbada. Ela falou: não, meu Senhor, eu não coloquei bebida forte. Só sou uma mulher amargurada, atribulada. E aí o profeta, que nessa época também já não estava orando, já não sabia o que era isso, intimidade com o Senhor, não sabia o que era falar com o Senhor, mas ele foi usado por Deus ali naquele dia, onde ele respondeu para Ana: então vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que fizeste. E ali, meus irmãos e irmãs, o Senhor ali visitou
a madre de Ana. Ali Eucana visitou Ana e Deus curou a madre dela e ela concebeu o profeta, que foi um dos maiores profetas, um dos maiores sacerdotes, um dos maiores juízes de toda a nação, Samuel. Sabe por quê? Porque ela orou aquele que tudo pode, aquele que faz todas as coisas. Ela entendeu, ela pegou esta chave, que a oração tem poder. E aqui também a palavra conta para nós. Vamos abrir a nossa palavra lá em Isaías. Em Isaías 38. Que conta: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a este o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse assim: diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ali Ezequias, ele virou ali para a parede e começou a orar, a falar com o Senhor. Senhor, eu sempre fui um servo fiel. Eu sempre andei nos teus caminhos. Eu nunca desviei nem para a direita nem para a esquerda. E ali o profeta da época então voltou, Isaías, e falou ali para Ezequias que o Senhor estava curando ele. O Senhor o curou. E ali ainda mais o Senhor ainda acrescentou na vida de Ezequias 15 anos. E o Senhor ainda deu a ele vitória contra o rei da Síria, que eles estavam em guerra. E o Senhor ainda pôs de guarda por aquela nação, por aquela cidade. Sabe por quê? Porque Ezequias orou. Amém? E aqui também, meus irmãos, fala outra oração. Não só cura, foi uma cura de alma, que conta para nós. Vamos abrir aí a nossa palavra lá em 1 Crônicas 4. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Que conta para nós. Que conta a história de Jabes, aonde Jabes ali, quando a mãe dele foi ganhar ele, ela sofreu ali muitas dores. E naquela época ali, de acordo com o momento que a criança nascia, ela colocava o nome da criança. Então Jabes recebeu este nome, porque ele veio em meio, que aqui conta para nós, no 9 e no 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com douros o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, meus termos ampliares, e sua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concebeu o que tinha pedido. Sabe, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, aqui conta a história deste homem. Esse homem, a mãe dele deu esse nome para ele, que representava dor, representava angústia, representava sofrimento, representava sequidão. Então ele recebeu esse nome. Só que ele levou esse peso deste nome por toda a vida, onde ele sofria uma rejeição da mãe, dos irmãos. E ali, aquele homem, ele morava ali na tribo de Judá. E ele sabia que ali tinha um Deus todo-poderoso, um Deus de Israel. E ele, cansado daquela situação de carregar esse título, este fardo, ele lembrou que havia um Deus. Ele nunca
tinha orado para o Senhor, mas neste dia, ele enfadado de tudo isso, cansado disso, ele lembrou ali também que em Mateus 11:28 fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele foi ao Senhor, ele começou a orar, começou a clamar, aquele que tudo pode, aquele que podia mudar a história dele. Ele não queria mais carregar esse título de dor, de amargura, de tristeza, de peso. Ele sabia que havia um Deus, que aquilo tudo podia transformar em bênção. E ele foi buscar ali o Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. Imediatamente o Senhor concebeu. Sabe o que Jabes pediu ao Senhor? Ele pediu a bênção de Deus. Em segundo lugar, ele rogou o alargamento das suas fronteiras, da tua terra. E o Senhor o fez. Em terceiro, Jabes clamou pela proteção de Deus. Em quarto ali, Jabes, ele suplicou a presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que às vezes nós temos muita riqueza, muitas coisas, mas se não tiver a presença, de nada adianta. E Jabes entendeu isso. Então ele pediu a presença do Senhor. E aqui também, lá no Salmo 127, fala para nós: se o Senhor não edificar em casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não for o primeiro, de nada vai adiantar nós correr, nós trabalhar, se Deus não estiver em primeiro na nossa vida. E isso Jabes entendeu. E aqui também, lá no Salmo 50:15, fala para nós que o Senhor disse: invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Isso aqui, meus irmãos, invoca é uma ordem. A promessa de tudo isso, que da angústia eu te livrarei. E o resultado de tudo isso, tu me glorificarás. Aí, lendo estes salmos aqui, eu lembrei de uma irmã que todos os dias cedo, ela para pegar o primeiro ônibus, ela tem que estar lá às 5 horas da manhã no ponto. Então vai ela e a filha dela todos os dias. E esses tempos aí, né, até hoje, mas hoje o povo está mais esperto. Então sempre que estava ali, que o povo estava no ponto esperando o ônibus, vinha um motoqueiro ou de carro. E esse dia ela chegando no ponto, os motoqueiros, já tinha lá 2 motoqueiros lá assaltando as pessoas, pegou celular, pegou bolsa, pegou tudo, e elas estavam vindo. Não teve jeito delas correrem, então elas correram para dentro do mato. Só que ali os bandidos viram elas correndo para dentro do mato, e eles foram atrás. E ali ela apenas falou: Senhor, me esconde, Senhor, me guarda. E ali o bandido entrou dentro do mato, estava na frente delas, com a arma na mão, caçando elas, e não as viram. Sabe por quê? Porque ela invocou o nome do Senhor, aquele que tudo pode. Até hoje ela conta esse testemunho e ela glorifica, porque é isso que o Senhor fala: aquele que invoca no dia da angústia, eu livrarei. E tu me glorificarás. E até hoje ela glorifica. Então o Senhor também quer que cada uma de nós venha glorificar aquele Todo-Poderoso. E aqui a palavra também, para fechar, fala para nós, lá em 2 Crônica, né, que todos nós conhecem, que fica lá em 2 Crônica 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei lá do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Sabe, meus irmãos, Deus está chamando cada um de nós para orar. Olha aí, nós estamos num tempo aí de enfermidade, de pandemia, assolando, destruindo família. E nós estamos de boca cerrada, de boca fechada.
Mas Ele está chamando nós, cada um de nós, para que nós venhamos aclamar. Se o meu povo, não é o povo lá de fora não, é o crente que Ele está falando. É o crente que esqueceu desta arma poderosa que é a oração. É isso que Ele quer. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Amém, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Presta atenção, irmãos, aqui neste louvor, nesta adoração ao Senhor. Talvez até aqui você não tenha entendido esta arma poderosa que o nosso Deus deu para cada um. Aquilo que Ele disse ali para Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Isso é o poder da oração. Que nós venhamos ali, Cornélio, ele era ímpio, mas era um homem de bom coração, era um homem que tinha intimidade com o Senhor, era um homem que buscava. E ali Pedro também, ele orava ali na hora do almoço, e o Senhor falou que viria homens buscar, e que ele fosse com ele. E Pedro foi, e ali Cornélio já estava com o povo todos ali reunidos para ouvir o que Pedro tinha para falar. E ali o milagre aconteceu. Aquele povo ali, a família dele, Cornélio, Deus já estava agradando das ofertas dele. Deus era um homem que ele era ímpio, mas ele jejuava, ele orava, porque ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu esta chave. E nós, diz que é crente, e não buscamos ao Senhor, não temos intimidade, nós não estamos vendo o milagre do Senhor acontecer, porque nós não temos buscado, porque nós não temos se levantado como povo forte, assim como Paulo disse: por esta causa eu me ponho de joelho. É tempo, meus irmãos, é tempo. A nossa família está aí fora, não quer saber de Deus. Eles, quando estão lá numa situação difícil, eles vêm: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não, é hora de você se colocar de joelho e fala: Senhor, toca, Pai, a minha família, toca, Senhor, a minha parentela, que eles venham, Pai, a te conhecer. Que eles venham a buscar ao Senhor, a conhecer, a ser ali íntimo do Senhor. Assim como o Senhor diz: no dia da tua angústia invoca, e eu te livrarei, tu me glorificarás. Talvez é isso que te perturba, talvez é isso que falta o teu sono, talvez você está sem trabalhar, talvez você está sem dinheiro, talvez você está sem até o alimento, talvez você está passando por uma situação difícil. Mas o Senhor, Ele está dando a chave para cada um de nós. Ele quer que nós venhamos a estar cheio da glória, cheio da Shekinah dele, cheio do poder. Ele quer que nós venhamos a ser instrumento do Senhor. Ele quer que aonde nós colocarmos os nossos pés, Satanás venha bater em retirada. Porque ali chegou uma mulher, chegou um homem, chegou um jovem cheio de oração, um jovem cheio do poder, um jovem cheio do Espírito Santo. Hoje é o dia de você ajeitar a tua casa e tomar posse desta chave poderosa que Deus deu para cada um de nós. Assim como ele disse: Jeremias, clama a mim
responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele quer dar mais para cada um de nós. Ele quer mostrar. Ele tem muito mais a derramar em minha vida, em tua casa. Mas você tem limitado o poder de Deus, porque você não tem pedido a pessoa certa a Ele. Que Ele dá. Aquele que bate, Ele abre. Aquele que pede, Ele dá. Aquele que busca, acha. Mas isso é oração. Isso é poder de Deus. Se ajoelha e fala nesta noite: Senhor, me perdoa, Pai. Você é tão frio, tão negligente, Pai, com teu poder, com a tua palavra, Senhor. Que eu venha, Pai, a tomar posse, Pai. Não é só essa chave que Deus tem para nós. O Senhor tem infinita chave. Mas para você conhecê-la, você tem que meditar nisso aqui, ó. De dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Porque aquele que crê no Senhor, assim como diz as Escrituras, de águas vivas fluirão do teu ventre. Nós não venhamos a ser mais seco, mas que as águas de Deus venham fluir em nós. Que nós venhamos a derramar. Que onde nós chegamos,